Graças a paz, igreja, amém? Quem está feliz com Jesus aqui nessa noite? Amém? Dá uma glória a Deus aí, bem bonita. Aleluia. Essa é uma noite bem especial. O Senhor preparou para nós uma noite de ceia do Senhor. E eu quero compartilhar aqui uma palavra do coração de Deus para o seu coração nessa noite. Com muito temor, mas com muito amor. Quero compartilhar algo muito especial que Deus falou conosco ali, através da vida do pastor Arno, ontem, numa reunião com a liderança. E eu quero falar hoje sobre o poder da unidade. Você pode repetir comigo o poder da unidade. Foi bom o ensaio. Vamos de novo. O poder da unidade. Amém, queridos. Vamos orar ao Senhor? Pai, muito obrigado por esse momento tão especial, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que está diante de nós nesse momento. Obrigado porque a tua palavra ela é vida para nós, ela é alimento sólido para as nossas vidas, Pai. Obrigado porque quando nós nos debruçamos sobre a tua palavra, Pai, nós percebemos o quanto nós precisamos crescer, o quanto nós precisamos melhorar, o quanto nós precisamos aprender mais do Senhor, Pai. Pai, a nossa oração nessa noite é que o Senhor fale em cada coração aqui, Senhor, de uma forma personalizada, Pai. Desde os mais jovens aqui, das nossas crianças, os nossos adolescentes, aqueles que estão nesse momento lá no Ministério Infantil, sendo ensinado por aqueles professores, que o Teu Espírito Santo de Deus inspire a vida daqueles professores ali, Senhor. Que as nossas crianças saiam daquele lugar ali transformados pela Tua presença, Senhor. Oramos também por esse momento agora, aqui, Senhor, nessa noite, Pai. Oramos, Pai, para que o Teu Espírito desde já comece a tocar, Senhor, comece a ministrar os nossos corações, Senhor. Que toda a resistência das trevas agora, Pai, seja anulada no poder do Teu nome, Jesus. Toda mente, Senhor, acelerada, Pai, nós damos uma ordem agora no mundo espiritual, Senhor. Nós levamos cativos ao Senhor nesse momento, a nossa mente e o nosso coração, Senhor. Fale conosco nesse momento. Fale conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém? Salmo de número 133, querido. Salmo 133 são apenas 3 versículos. Mas são 3 versículos, é um salmo de Davi. São 3 versículos que o salmista Davi aqui nos ensina profundamente, de uma forma extraordinária, sobre o que é o poder da unidade, sobre o que é caminhar em unidade e como nós devemos caminhar em unidade na nossa vida. A palavra de Deus aqui, querido, no Salmo 133, de verso de número 1, diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Pois a união ela é preciosa e é como o óleo da unção que era derramado sobre a cabeça de Arão e descia por sua barba até a bainha das suas vestes. É revigorante, como o orvalho do monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia sua bênção e dá vida para sempre. Amém. Queridos, há um poder sobrenatural, querido, na unidade. Seja ela no ambiente familiar, seja ela no ambiente corporativo, no seu trabalho, seja ela no ambiente educacional, na sua escola, na sua faculdade, seja ela no ambiente eclesiástico, como nós estamos reunidos aqui nessa noite como igreja. Há um poder de Deus, querido, há um princípio estabelecido pelos céus desde o início. Muito obrigado, Catuí. No que diz respeito à unidade. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, querido, quando nós olhamos para a criação do mundo e de todas as coisas, nós não conseguimos enxergar um Deus que criou todas as coisas de uma forma exuberante e sobrenatural. Um Deus que criou todas as coisas, mas nós percebemos em toda a criação um princípio de Deus chamado unidade.
Se nós entendermos isso, irmãos, se nós entendermos isso no nosso espírito, a nossa vida familiar fica mais leve. Nosso casamento se torna um casamento mais prazeroso. Se nós entendermos esse princípio no nosso espírito, a vida dos nossos filhos, eles são abençoados por viver uma casa onde o pai e a mãe vivem o princípio de unidade. Se nós entendermos esse princípio no nosso espírito, a nossa vida no nosso trabalho, no nosso dia a dia, se torna uma vida mais leve. Se nós entendermos esse princípio no nosso espírito, a nossa vida em comunidade da fé, a nossa vida nessa família grande da fé, ela se torna uma vida mais prazerosa no Senhor. Posso ouvir um amém? Por isso que Deus estabeleceu, querido, a unidade desde o princípio. E como Deus estabeleceu isso, querido? Pastor, mas viver em unidade é algo fácil? Não é algo fácil. Pelo contrário, é algo extremamente desafiador, principalmente nos nossos dias. É algo extremamente difícil de se viver. É algo extremamente difícil de se praticar, querido. Algumas características importantes sobre a unidade ela não é uniformidade. A unidade, querido, ela é algo criado pelo coração de Deus, estabelecido por Deus, mas ela não é uma uniformidade. Nós percebemos isso ao longo da nossa vida. Nós percebemos isso na nossa casa, na nossa família. Deus, quando uniu um homem e uma mulher, Ele não une normalmente um homem e uma mulher parecido com o outro. Você já percebeu isso? Deus une um homem e uma mulher totalmente diferentes, um dos dois. Com pensamentos diferentes, com características diferentes, com dons diferentes. Isso nós reproduzimos na vida dos nossos filhos. Quando Deus nos presenteia como filhos, com filhos, nós olhamos para a vida dos nossos filhos e nós percebemos que eles são diferentes uns do outro. Uns têm algumas características do pai, outro tem algumas características interessantes da mãe. Mas quando nós geramos filhos, quando Deus nos presenteia com filhos, nós vemos uma mistura do que realmente são os pais, ou do que realmente somos nós. Mas quando nós entendemos isso, meu irmão, a nossa vida, ela se torna uma vida mais leve. A nossa caminhada com Cristo, querido, se torna uma caminhada mais leve e mais segura e mais confiante naquilo que Jesus Cristo fez por mim e por você. Isso é tão desafiador, meu irmão, falar sobre unidade hoje. E o inimigo das nossas almas, ele tem se aproveitado disso nos nossos dias. Ele tem se aproveitado disso e tem lançado sementes malignas no meio das famílias, no meio dos casamentos. O inimigo das nossas almas muitas vezes tem lançado sementes malignas no seio familiar, querido. Hoje nós não vamos falar só sobre ambiente eclesiástico. Hoje nós vamos falar sobre os ambientes onde nós precisamos viver em unidade. E tudo começa pela nossa casa, tudo começa pela nossa família. Tudo começa por onde Deus criou todas as coisas. Uma igreja forte, uma igreja bem-sucedida, ela não começa nessas paredes aqui, nesse templo onde nós estamos. Amém? Uma igreja forte, uma igreja bem-sucedida, ela começa no seio familiar, de famílias bem-sucedidas, de casamentos bem-sucedidos. E casamentos bem-sucedidos, meus irmãos, não tem só a ver com financeiro. A parte financeira é uma parte importante dentro da família. Mas ela não é tudo. Existem muitas outras partes que nós precisamos entender o princípio da unidade. Quando o marido e a mulher, quando o homem e a mulher, eles entendem que eles precisam primeiro
morrer para si mesmos. Primeiro, aprender a abrir mão, aprender a ceder. Eles começam a caminhar uma vida de unidade. Porque quando Deus estabeleceu a unidade, desde o Gênesis, querido, até Apocalipse, Deus não instituiu uma unidade somente de homem para homem. Deus não só instituiu uma unidade relacional, mas Deus instituiu uma unidade espiritual. E muitas vezes, querido, nós queremos combater, nós queremos dialogar, nós queremos convencer um ao outro aqui nesse plano terrestre. E esse é um grande problema que muitas vezes nós enfrentamos nas nossas casas, nas nossas famílias. Nós queremos argumentar um com o outro para convencer o outro de que ele está errado e que eu estou certo. E é nesses entraves do dia a dia que muitas vezes o princípio da unidade, ele vai saindo das nossas casas, ele vai saindo do meio familiar, do seio da família. Mas quando um homem de Deus, querido, como uma mulher de Deus, eles entendem que a luta de cada um não é contra o seu cônjuge. Você sabia disso? Nossa maior luta não é contra a carne e nem sangue. A nossa maior luta, meus irmãos, não é contra o meu irmão, não é contra a minha irmã. O apóstolo Paulo falou, ensinou sobre isso, que as nossas maiores batalhas não são contra pessoas. E muitas vezes nós estamos nos degladiando como pessoas, tentando a convencer um ao outro de que eu estou certo, de que o outro está certo. O apóstolo Paulo diz que a nossa maior batalha não é contra a carne e sangue, mas é contra os principados e potestades do mundo das trevas. Meu irmão, minha irmã, quando um homem de Deus e uma mulher de Deus entende o princípio da unidade, quando uma casa, quando uma família entende esse princípio de unidade, não é só um casal que é abençoado, não é só um casamento que é abençoado. São filhos bem-sucedidos, são filhos confiantes, são filhos que não vivem uma vida à toa nessa terra. Porque a maior unidade que Deus colocou no nosso coração não é só uma unidade relacional, não é só uma unidade pessoal. É uma unidade, querido, de propósito. Amém? É uma unidade de propósito. Filhos que entenderam o seu propósito. Filhos que entendem o porquê que eles estão vivendo aquilo que eles estão vivendo hoje. Filhos que olham para os seus pais e dizem, eu quero ser um homem como meu pai é. Filhas que olham para sua mãe e dizem, eu quero ser uma mulher de Deus, assim como a minha mãe é. E o quanto é difícil, querido, nós ouvirmos isso nos dias de hoje. O quanto é difícil nós olharmos para essa geração de hoje. Tudo passa pelo princípio da unidade. O salmista Davi aqui, querido, ele começa dizendo no Salmo de 133, como é bom e como é agradável quando os irmãos vivem em união. Algumas versões diz como é bom e suave que os irmãos vivam em união. Mas é interessante que nós estudando um pouquinho mais a fundo sobre o original hebraico desse texto, aqui na nossa versão do português, diz como é bom e suave que os irmãos vivam em união. Se você pesquisar um pouquinho sobre a tradução hebraica do original desse salmo, diz como é bom e agradável que os irmãos se sentem em união. Davi estava comunicando aqui muito mais do que só um relacionamento superficial. Davi estava comunicando aqui, querido, algo profundo.
algo que nós exercemos quase que todos os dias na nossa vida, mas que muitas vezes passa batido na nossa vida. Quantas vezes, querido, nós nos assentamos à mesa com os nossos filhos, para um café da manhã, comum do dia a dia. Muitas vezes nós nos assentamos à mesa com os nossos filhos para um almoço, que talvez é um almoço de segunda, de terça, de quarta. E às vezes nós não damos o devido valor para aquele momento. Às vezes nós estamos tão ocupados com o nosso trabalho, com uma mensagem, com um e-mail que eu vou receber, que nós estamos assentados na mesa, e nós estamos preocupados mais com o celular do que com a companhia daqueles que estão conosco na mesa. Davi estava falando sobre isso, a unidade de relacionamento, a unidade da comunhão, de estar junto. Eu sei que a realidade de muitos de nós hoje é uma realidade totalmente diferente. Às vezes você almoça no horário diferente da sua esposa, você almoça no horário diferente dos seus filhos. Mas, meu irmão, é algo muito mais do que prazeroso, é algo muito mais do que especial. É um privilégio para nós, como homem e mulher de Deus, poder se assentar na mesa com os nossos filhos, partilhar de uma refeição. E muito mais do que partilhar de uma refeição, é partilhar de corações naquele momento. É onde nós ouvimos, é onde nós ministramos, é onde nós somos ministrados. É o momento onde o pai, ele dá destino para os filhos. É o momento onde há uma troca de conhecimento. E nesse momento, querido, nesse momento, ele deixa de ser um momento comum, ordinário do dia a dia. Ele passa a se tornar um momento extraordinário, porque junto conosco, no seio familiar, não está só nós, é a nossa família. O Senhor Jesus está ali conosco, querido, sentado à mesa conosco. Amém? O salmista Davi estava falando sobre isso, querido. Como bom e quão suave quando os irmãos se sentam em união. A nossa expressão aqui da língua portuguesa, ela não revela a profundidade daquilo que Davi estava dizendo. E não é só bom para nós, querido. Esse bom aqui também não fica muito claro para nós. Porque na nossa língua portuguesa, algo bom é algo bom. Mas existe o ótimo, o excelente. Mas aquilo que Davi estava comunicando aqui, querido, é que não era algo só bom para nós, mas é algo extraordinário de bom, é algo maravilhoso de bom para o Senhor, que está olhando para nós e que está conosco a todo momento, a todos os dias. Davi estava comunicando aqui, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Esse bom aqui, querido, é algo maravilhoso, é algo extraordinário. É como se Jesus, do seu trono, querido, olhasse para esses momentos e dissesse: é isso. Eles entenderam o que é viver uma vida de unidade. É quando o Espírito Santo de Deus está ali assentado conosco e ele estivesse dizendo: é isso. Foi para isso que eu criei vocês. Foi para isso que eu criei você, pai, você, mãe, você, filhos, para se relacionar e para partilharem dos seus corações à mesa. Amém? É um privilégio, querido, poder se assentar à mesa com os nossos filhos. É maravilhoso poder se assentar à mesa com os nossos amigos. É muito bom quando nós nos assentamos à mesa com os nossos irmãos na fé. O poder da unidade, ela está nos relacionamentos, querido. Quando nós, pais, criamos esse ambiente saudável, os nossos filhos crescem de uma maneira diferente.
Quando nós criamos esse ambiente relacional com os nossos amigos, com os nossos irmãos, de se assentar na mesa. E a mesa aqui, querido, talvez não precisa ser aquela mesa. Pode ser uma mesa simples. Mas todas as vezes que nós nos assentamos na simplicidade do nosso dia, todas as vezes que nós nos assentamos naqueles momentos que para nós muitas vezes é só mais um, para o Senhor não é mais um. Amém? Para o nosso Senhor não é mais um momento. Davi estava falando sobre isso, querido. Ambientes favoráveis, querido, eles são criados a partir de relacionamentos saudáveis. Ambientes favoráveis são criados a partir de relacionamentos saudáveis. Você quer ter um ambiente favorável lá na sua casa, querido? Cultive os relacionamentos. Seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. Você quer ter um ambiente favorável lá no seu trabalho? Cultive relacionamentos saudáveis no seu trabalho. Você quer ter um ambiente favorável, querido, aqui na igreja, na família da fé? Cultive relacionamentos verdadeiros e saudáveis no meio da comunidade da fé, no meio da família chamada Caminho Vivo. Esse é um princípio que Davi estava nos ensinando aqui, meu irmão. O verso de número 2, ele diz assim: pois a união é preciosa como o óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão e descia por sua barba até a bainha das suas vestes. Aqui no verso de número 2, Davi está dizendo que a união ela é preciosa como o óleo da unção, querido. O salmista ele compara a união com aquele óleo que era derramado sobre a cabeça do sumo sacerdote. E não era qualquer óleo que era derramado sobre a cabeça de um sumo sacerdote. Se você estudar um pouquinho a fundo esse salmo, se você olhar alguns comentários bíblicos sobre esse salmo, você vai perceber que era um óleo especial, que era um óleo aromático, que era um óleo que quando era derramado sobre a cabeça do sumo sacerdote, todos que estavam naquele ambiente percebiam o cheiro daquele óleo. E eu acho mais interessante aqui, o que me chamou muito a atenção, nesse salmo de Davi, é que ele diz que o óleo era derramado sobre a cabeça do sumo sacerdote, mas ele não ficava somente na cabeça do sumo sacerdote. Ele escorria pela barba de Arão. Ele escorria até o ponto de tocar a bainha das suas vestes, até a barra das vestes do sumo sacerdote. O óleo era perfumado, querido. Escorria quase que pelo corpo inteiro do sumo sacerdote, querido. Quando nós olhamos pelo ambiente eclesiástico nosso, a unção, querido, que Deus já derramou sobre as nossas vidas, ela não pode ficar somente no corpo pastoral. Ela não fica somente no corpo pastoral. Hoje nós vivemos num tempo como igreja que, infelizmente, algumas pessoas colocam homens, pastores, líderes, acima como deuses. Isso é um erro. Nós não podemos cair do outro lado do cavalo também. Enquanto muitas pessoas estão colocando homens como deuses, outros estão desonrando homens de Deus, mulheres de Deus. Mas o que eu quero que você entenda nessa noite, querido, é que a unção de Deus, que já foi derramado sobre as nossas vidas, ela não é algo somente para nós, pastores. A unção que foi derramado sobre a cabeça do sumo sacerdote, ela escorreu pela barba do sumo sacerdote. A unção que Deus derramou sobre a Caminho Vivo não é uma unção pastoral, não é uma unção sobre a liderança, não é uma unção sobre os departamentos.
É uma unção que escorre pela barba, mas vai pelo corpo todo. É uma unção que é para nós, como igreja, como família da fé. Amém? Esse óleo aromático, querido, esse perfume suave de Deus, não é um perfume exclusivo de pastores. Esse perfume suave que Deus derramou sobre as nossas vidas não é um perfume só para a liderança. Sabe para que serviu o perfume, querido? Onde as pessoas passassem, eles sentiam o aroma daquele óleo. Onde o sumo sacerdote estivesse, as pessoas sentiam o aroma daquele óleo. A palavra de Deus fala que nós somos perfume suave de Deus. Amém? Onde nós estivermos, querido, onde nós estivermos, pessoas sentirão o aroma e o perfume de Deus nas nossas vidas. Posso ouvir amém? Pessoas são tocadas, querido. Pessoas percebem a diferença pelo aroma suave do perfume de Deus nas nossas vidas. Sobre isso, querido, que Davi estava falando. A união, querido, foi uma das maiores marcas da primeira igreja, da igreja de Atos dos Apóstolos. Você sabia disso? Abra sua Bíblia comigo lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2 e verso de número 42. Uma das maiores marcas, sem dúvida, da primeira igreja, da igreja primitiva, lá quando começou a igreja em Atos dos Apóstolos, foi a unidade. Atos 2, 42 diz assim: e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, o partir do pão e às orações. Olha que interessante, querido. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Estavam cheios de temor. 44. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. E todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão de casa em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. A primeira igreja, querido, a primeira igreja, ela continua sendo um modelo de igreja para nós. Eles se reuniam no templo, mas eles se reuniam de casa em casa. Eles iam para o culto, todo mundo junto, para o templo. Mas eles se reuniam de casa em casa. No partir do pão, em cada refeição, eles se reuniam. E o poder da unidade, querido, eu gosto muito desse texto, porque o final desse texto diz que Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos à igreja. A primeira igreja, querido, a marca da unidade era tão forte que Atos dos Apóstolos não relata que eles saíam para evangelizar lá fora. A marca da unidade na primeira igreja é algo tão forte que eles não faziam 7 semanas para você conquistar a sua bênção. A marca da unidade aqui era tão forte, queridos, que diz que Deus ia acrescentando à igreja aqueles que iam sendo salvos. Nada contra, querido, quem faz 7 semanas as suas campanhas. Nada, pelo contrário. Gosto muito de evangelismo, acho uma ferramenta fantástica de Deus. Mas nós não podemos olhar para a palavra de Deus e perceber aquilo que Deus está falando conosco. Quando nós vivemos esse ambiente de unidade,
Deus vai acrescentando. Deus vai acrescentar aqueles que vão sendo salvos, querido. Quando Deus percebe, querido, quando o Senhor percebe que aquela família, que aquele trabalho, que aquela igreja está vivendo esse princípio de unidade, Deus vai acrescentando, Deus vai abençoando, Deus vai multiplicando ali. Posso ouvir amém? Essa foi uma das principais marcas, querida, da primeira igreja, de Atos dos Apóstolos, e continua sendo modelo para todos nós. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Uma igreja que cresce, querido, é uma igreja que caminha no mesmo propósito. Uma igreja que avança é uma igreja que caminha no mesmo propósito. Pastor, como que a gente vai ter tudo em comum se nós somos pessoas totalmente diferentes? Se nós somos pessoas hoje inseridas nesse ambiente, nessa família da fé, mas de instruções totalmente diferentes. De culturas familiares totalmente diferentes uns dos outros. De mentalidade totalmente diferentes uns dos outros. De faixas etárias totalmente diferentes uns dos outros. Querida, a igreja de Atos dos Apóstolos também tinha tudo isso. Pessoas diferentes, pessoas que pensavam diferente, pessoas que agiam diferente, pessoas de faixa etárias diferentes. Mas era uma igreja que caminhava em unidade. O problema, querido, da unidade nunca esteve em pensar diferente um do outro. O problema da unidade está em ter propósito diferente um do outro. Verso de número 3. É revigorante. Repita comigo, é revigorante. Como o orvalho do Monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia a sua bênção e dá vida para sempre. Olha que interessante, querido. Davi está dizendo que a unidade, a união, ela é revigorante. E ele compara com uma figura que era comum para eles. Davi compara aqui a unidade, algo revigorante, como o orvalho que descia ou que caía sobre o Monte Hermon. Aqui o salmista, querido, está comparando um orvalho que caía no alto de um monte, num terreno totalmente quente, num terreno totalmente árido do deserto. Ele está comparando, querido, a união, a unidade, como algo, como uma brisa suave que caía no alto do monte e que refrescava todo aquele povo até chegar no final do monte, ou no início do monte. Todos eles percebiam, querido, aquela brisa suave, aquele orvalho suave. Era algo, uma terra árida, uma terra seca. Mas todos eles percebiam que naquela noite havia caído o orvalho, porque ao amanhecer eles percebiam a brisa suave do orvalho no Monte Hermon. O orvalho que caía, querido, naquele monte, podia ser sentido por quem estava lá embaixo, como uma brisa refrescante que revigorava aqueles que muitas vezes caminhavam em temperaturas altíssimas no meio do deserto. Você já esteve num lugar quente, querido? Num ambiente de muito calor. E de repente você recebe uma brisa suave do Senhor. Da mesma forma, meu irmão, a unidade é um presente de Deus para nós, para as nossas famílias, para as nossas casas, para os nossos trabalhos.
A unidade é um presente de Deus para nós, como igreja do Senhor nesse tempo. Amém? É revigorante, querido, quando nós caminhamos em unidade. É revigorante, é como uma brisa suave do Senhor, quando nós entendemos esse princípio. E nós começamos a caminhar uns com os outros. Deus estabeleceu, querido, aqui nessa terra algo fantástico chamado Igreja do Senhor. E todos nós aqui precisamos entender que nós fazemos parte de uma grande família na fé. Que nós fazemos parte, querido, de um corpo de Cristo aqui nessa terra. Ser igreja hoje é muito mais, nós vemos às vezes as pessoas brigando por placa de igreja, por isso ou aquilo, meu irmão. Isso é irrelevante. Isso é superficial. Isso é terreno. Deus estabeleceu, querido, nós como igreja dele, como corpo de Cristo aqui nessa terra. Qual que é o tamanho do corpo de Cristo aqui nessa terra, meu irmão? É enorme. E o apóstolo Paulo vai nos ensinar que qual parte do corpo é mais importante? Todas as partes do corpo são importantes. Todas. Todas. Todos. Todas as partes do corpo são importantes para o nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor, mas eu cheguei agora na igreja. Glória a Deus. Você é importante para esse corpo aqui local. Pastor, mas eu estou aqui há já 30 anos. Você é importante. Continua sendo importante aqui nesse corpo. Sabe por quê, querido? A palavra de Deus não fala que Jesus vai vir buscar a igreja A, a igreja B. A palavra de Deus fala que Jesus vai vir e vai se encontrar com a sua noiva. Amém? Nós precisamos sim, querido, de um lugar, para pertencer a um lugar. É importante você estar aqui, fazer parte da nossa família, como igreja, como comunidade Caminho Vivo. Mas quando nós nos encontrarmos com o Senhor, querido, nós não vamos encontrar com o Senhor com a nossa camiseta da Caminho Vivo. Nós vamos encontrar com o Senhor com vestes novas. Amém? Com vestes celestiais. É assim que nós vamos nos encontrar com o Senhor. A unidade, querida, é um presente de Deus para nós. E o salmista Davi aqui, ele termina dizendo que ali o Senhor pronuncia, ali o Senhor estabelece. Ou algumas versões diz que ali o Senhor ordena a sua bênção. Onde há unidade, querido, a bênção de Deus. Uma família que há unidade entre o esposo, a esposa e os filhos, a bênção de Deus está ali. Um trabalho, querido, que há unidade, que se trabalha com unidade, que se trabalha com respeito, a bênção de Deus está ali. Uma igreja que caminha, querido, em unidade, uma igreja que caminha buscando essa unidade, a bênção de Deus está ali. Amém? O que eu acho mais interessante aqui, querido, é que diz que o salmista termina dizendo, não que o Senhor abençoa, mas ele diz, o Senhor ordena a sua bênção naquele lugar. Há uma ordem expressa de Deus, querido, para os lugares, para as famílias, para as casas, para os trabalhos, onde há unidade. Você pode se colocar em pé nessa noite? Quero convidar o pessoal do louvor aqui. Pergunta do céu para nós, meu irmão, nessa noite. Se a unidade é um presente de Deus para nós, como que nós estamos
lidando com esse presente? A pergunta do céu para mim e para a sua vida nessa noite é: como que você, meu irmão, minha irmã, tem lidado com esse presente de Deus lá na sua casa, chamado unidade? Como que eu e você, meu irmão, minha irmã, tem lidado com esse presente de Deus lá no seu trabalho, chamado unidade? A pergunta do céu para nós, meu irmão, nessa noite é: como eu e você estamos lidando com esse presente de Deus aqui, no corpo de Cristo, na igreja do Senhor Jesus aqui nessa terra? Sabe, meu irmão, eu gostaria de orar com você nessa noite, antes de nós partilharmos da